Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não sereis assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? O maior sinal que nós temos hoje da vinda de Jesus é a apostasia. O que é a apostasia? O sinônimo desta palavra é afastar-se. E hoje nós vemos, amados, as pessoas, os cristãos, vamos dizer assim, afastando da verdade, procurando a mentira, querendo o engano, e muitos enganando a si mesmos, se iludindo com os seus pensamentos, as suas filosofias, e tudo isso é o maior sinal da volta de Cristo. E Satanás, desde o princípio, desde o começo, ele está em guerra com Deus. E nós sabemos, amados, que nós como cristãos, nós somos adversários de Satanás. E ele não só se opõe contra Deus, como Paulo está dizendo aqui, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, quando nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, pode ter certeza que o diabo se levanta contra. Ele não quer que você esteja aqui adorando a Deus, ele não quer que você esteja aqui cultuando a Deus. E ele não só levanta contra Cristo, mas ele quer a adoração a Ele e ele quer a obediência a Ele também. Jesus, quando ele estava em jejum lá no deserto, 40 dias jejuando, ele teve fome. Aí o diabo chegou lá diante de Jesus e falou: você não é o Filho de Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão. Olha, o diabo já querendo dar uma ordem ali para Jesus. Querendo que Jesus obedeça as palavras dele. E aí Jesus já deu um corte logo de começo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo depois quis que Jesus adorasse a ele. O diabo levou Jesus ao alto de um monte e falou: olha, tudo isso daqui é meu, e eu te darei se você prostrar e me adorar. E aí Jesus respondeu para o diabo: somente ao Senhor teu Deus o adorarás. Irmãos, o diabo não quer que você, para agradar a ele, que você fique adorando o nome dele. Ele não quer isso. Basta uma vez só. Uma vez só que a pessoa prostrar diante do diabo já é o suficiente para ele ter legalidade sobre a vida das pessoas. E aí depois o diabo quis que Jesus obedecesse a ele. Ele levou Jesus ao alto ao pináculo ali do templo e falou para Jesus assim: lança-te abaixo aí, porque está escrito na palavra que Deus dará ordem aos teus anjos para que você não tropece com teu pé em pedra, E aí Jesus já deu ali a cartada final em Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então observa que o diabo, ele sempre vem se opondo contra aquilo que é adoração a Deus. E o diabo vai se opor contra você. Pode ter certeza disso, irmãos. Mas não se preocupe, louvado seja o nome do Senhor por isso daí acontecer.
Um dia o diabo ele vai conseguir produzir a maior obra-prima dele. E sabe qual é a maior obra-prima do diabo, irmãos? É o anticristo. O anticristo ele vai se levantar aí e ele levará o mundo a adorar o diabo e a acreditar nas mentiras do diabo. E olha só, o propósito do diabo é manter o mundo na ignorância de que ele não existe. Infelizmente, muitas pessoas que se diz cristão estão do lado do diabo porque ignoram o assunto de que ele se opõe contra nós. Satanás ele vai enviar um exército de demônios para tentar enganar as pessoas com mentira. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele deixa bem claro isso daí. Olha, as pessoas hoje terão comichão nos ouvidos por ouvirem ensinos de demônio. E amados, é o que nós presenciamos nos dias de hoje. Os crentes de hoje não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir palavras que elogiam eles, que massagiam o ego deles, mesmo estando na vida errada, estando na vida do pecado. A pessoa quer ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai suprir as necessidades. Irmãos, a verdade de Deus é diferente. A verdade de Deus é diferente. Olha para você ver um exemplo que eu quero citar aqui. Ezequias. Os irmãos conhecem muito bem a história de Ezequias. Deus falou para Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Ele está com a vida errada, ele está com a vida no pecado, e essa doença que está sobre ele é para a morte, ele vai morrer. Isaías chega lá e fala para Ezequias, né? Olha, Deus mandou dizer que é para você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ali naquele leito de enfermidade, Ezequias, deitado naquela cama, a Bíblia diz assim que ele virou para a parede e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Aí Deus fala para Isaías de novo, volta lá e fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos ainda na vida dele. E o que precisa hoje, irmãos, é a pessoa ouvir a verdade para que haja conserto, para que haja mudança, para que haja arrependimento. Quando o pecador se arrepende, Deus é misericordioso e justo para perdoar. O problema é que as pessoas hoje estão cobiçando, tendo comichões nos ouvidos por ensinos de demônios. O diabo tem conseguido afastar os crentes da igreja, não dos cultos. O diabo não quer que você afasta dos cultos, ele quer que você afasta da igreja. Mas pastor, como assim? Se eu estou no culto, eu estou na igreja? Não, tem uma diferença. O diabo não quer que você afasta do culto, sabe por quê? Ele quer o culto para ele. Paulo está dizendo aqui, que ele vai assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele quer o culto para ele. Ele não quer que você afasta do culto, ele quer que você afasta da igreja. Mas como assim, pastor? O que é afastar da igreja, irmãos? É você deixar de ter compromisso com a igreja. É você deixar de ter compromisso com o ministério. É você deixar de ter compromisso com a palavra de Deus. No culto qualquer um vem. Agora depende a maneira a qual você está cultuando ao Senhor. A igreja não está preocupada em pregar a verdade. A igreja está preocupada com a modernidade. Quanto mais moderno, quanto mais atualizado seja o templo, seja o culto, mais cheio de pessoas estão. Mas a palavra, a verdade não está sendo ministrada, não está sendo pregada. Porque quando a palavra vem confrontando o pecado da pessoa, ela não quer isso. E Satanás está levantando com essa modernidade dentro das igrejas.
para tirar o quê? A palavra. O culto está sendo para ele, não para Deus. O culto está sendo direcionado ao diabo e não ao Senhor. É o que Paulo está dizendo. O diabo vai estar no templo querendo parecer Deus. Apesar dessa previsão sobre o perigo dos últimos tempos, hoje nós vemos a igreja em quase total ignorância sobre as obras dos espíritos malignos. A igreja hoje está quase em total ignorância sobre isso daí, já não tem mais discernimento sobre os espíritos. E a maioria dos crentes aceita com facilidade tudo aquilo que se diz sobrenatural. Olha para você ver o quanto os crentes estão tão sem discernimento, amados, porque tudo aquilo que aparece aí que está falando que é sobrenatural, a pessoa não quer saber de onde está vindo, quem está fazendo, qual é a origem daquilo. É sobrenatural ou é de Deus. Nem tudo é de Deus, porque o diabo tem o poder de transformar até em anjo de luz, para enganar muitos. O diabo, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o diabo vai ter poder de fazer cair fogo do céu, amados, para enganar até os escolhidos de Deus. Por falta de conhecimento, a maioria das pessoas, mesmo as mais espirituais, não guerreiam de modo contínuo contra esses espíritos malignos. E muitos até fogem do assunto e do chamado para essa guerra. Hoje as pessoas não querem guerrear mais. Você é um soldado de Cristo para guerrear contra o inferno. Você não tem que temer o diabo. É o diabo que tem que temer você. O crente cheio da unção, irmãos, por onde ele passa, o inferno foge. Então, observa, os demônios, eles são atualizados. E eles vão agir segundo a cultura dos povos. Na África, qual é a atuação de Satanás ali na África? É fome e doenças. Nos Estados Unidos da América, é um país de primeiro mundo. Os demônios atuam ali naquele povo, causando divórcios, depressão. Aqui no Brasil, os demônios aqui no Brasil atuam na idolatria, na prostituição. Não importa o que o diabo e seus demônios estão tentando fazer para destruir nossa vida. Deus é muito maior do que todos e não permitirá que o diabo faça qualquer coisa além daquilo que nós possamos suportar. O preço do amadurecimento requer passar por provações e privações. Então, quando você está passando por provas, quando você está passando por privações na sua vida, é sinal de que você está amadurecendo espiritualmente. A tua prova está muito grande, igreja. A tua luta está muito grande. Saiba que você está amadurecendo na presença do Senhor. Amém? Além da oposição do diabo, existe também dois alvos que o diabo tenta atingir, a qual é a igreja e a família. A igreja é uma família. Nós aqui somos uma família. Mas como assim, pastor? Todos nós chamamos Deus de Pai, não é? E se Deus é Pai, significa que nós somos uma família. Agora o diabo levanta contra essa família. O diabo não quer que essa família viva bem. O diabo não quer que essa família tenha comunhão. O diabo não quer que essa família tenha paz. Ele não quer isso. E aí ele vai se levantar contra. E como ele faz isso daí? Quebrando o vínculo entre os irmãos. Tem determinadas igrejas que quando você entra ali, boa noite, bom dia, já não tem a paz de Deus reinando sobre aquela família. Já não se chama mais de irmão. Mas Senhor, irmão,
Já não é mais assim. Oi, fulano. Boa tarde, fulano. Bom dia, fulano. Boa noite, fulano. Já não tem mais aquela comunhão. O diabo conseguiu quebrar. O resultado disso daí qual é? Nós vemos dentro das igrejas adultério, fornicação, divórcios acontecendo. Porque Satanás está cirandando dentro da igreja, irmãos. O diabo está sendo cultuado com isso daí. Aí o que acontece? O irmão e a irmã está em adultério e está ali dentro da igreja cultuando a Deus. O diabo já quebrou, já tirou aquela pessoa da igreja. Ela está no culto, mas está fora da igreja, porque quebrou aquela comunhão, quebrou aquele compromisso com Deus. E aí vem o diabo, assume ali o lugar de Deus no templo, e aí leva os membros da igreja ao adultério, à fornicação, e o resultado é o divórcio, gravidez inesperada. Aí hoje as pessoas não estão levando mais a sério a família dela. Por quê? Eu falo isso daí para você, porque não estão levando a sério a igreja. Quando a pessoa não leva a sério a igreja, ela não leva a sério a família também. Tá? Quando a pessoa está com problema na igreja, é porque ela está com problema na família também. Quando a pessoa afasta da igreja, é porque ela já está sentindo ali desejo de afastar da família. Antes, quando uma pessoa se convertia, ia para a igreja, irmãos, aquilo era para valer. Ela levava a sério aquilo. E você via isso daí, a mudança por completo na vida da pessoa, uma mudança radical. Tanto é que, quando alguém se convertia ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa começava a ir para a igreja, as pessoas lá fora diziam assim, ó, fulano agora é da igreja. Fulano agora é da igreja, fulano agora está indo na igreja. Para hoje você não vê isso daí mais, porque não tem mudança. A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, mas não muda de vida. Ela simplesmente muda de religião. Então Deus está trazendo essa palavra para nós hoje, porque é o momento de conserto. É um momento de arrependimento, é um momento de você colocar a tua vida diante de Deus, porque quando Satanás levantar com o anticristo para governar este mundo, não haverá tempo de conserto, porque quando isso acontecer, Jesus irá recolher a sua igreja, o seu povo,